Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o patinho feio das animações do Homem-Aranha, ou também conhecido como o pior desenho do Homem-Aranha, que é Homem-Aranha Ação Sem Limites. Esse desenho controverso que ele traz uma espécie ali de inspiração tanto no Homem-Aranha 2099 quanto no Homem-Aranha Escarlate, ou melhor, né, no Aranha Escarlate, que é a contraparte do Homem-Aranha do clone, né, o Ben Reilly, lá na saga do clone, que é uma bagaceira, que é uma bagunça essa saga do clone, depois eu vou fazer um vídeo só pra ela, mas que a gente teve o Homem-Aranha do Ben Reilly, que acabou posteriormente sendo chamado de Aranha Escarlate, para não trazer confusão, né, e ele também assumiu o nome de Ben Reilly, que era pegando o nome do tio e o sobrenome da tia, ao invés de ter o nome Peter, com o sobrenome Parker, né, de Ben Parker. Ele pegou o nome da tia May, que é May Riley Parker, enfim. E bom, essa série ela se serviu para conseguir como uma espécie ali de reboot, né, nas animações do Homem-Aranha, e ela veio para substituir aquela série do Homem-Aranha dos anos 90. Apesar de que algumas pessoas falam que essa série pode ser considerada um spin-off ou uma sequência, mas ela não é um spin-off nem uma sequência, porque ela não continua a história direito, tá? Então ela meio que ela veio com essa justificativa, mas ela não é uma sequência não, porque o final da série do Homem-Aranha 94 não condiz com o final, com o começo dessa série, sabe? Tipo assim, é muito nada a ver. Eles forçaram isso aí pra querer pegar o público, mas não funcionou. Porque a série 94 ela é muito bem feita, pra mim é a melhor série do Homem-Aranha, ao lado da espetacular Homem-Aranha. E essa aqui, cara, ela não chega nem aos pés. Mas fica aqui até o final pra você entender, porque eu tive o trabalho de assistir esses 3 episódios doloridos, e eu vou contar tudo pra você no vídeo de hoje, pra que você não tenha que assistir, né? Bom, basicamente, essa série do Homem-Aranha, ela é baseada numa história criada, né, ali originalmente para o desenho, onde existe um conceito de uma contra-terra, que seria idêntico ao nosso planeta, porém tem algo diferente lá. É uma duplicata do nosso planeta, mas tem algo ali controverso, algo estranho, e o John Jameson, que é o filho do J. Jonah Jameson, que é aquele que é o cara espacial que trouxe o Venom pra Terra, lembra que tem aquele episódio do Homem-Aranha 94 que ele vem aqui, vai cai, aí na nave tá colado o simbionte, na hora que dá o acidente do pouso lá na ponte. Esse John Jameson, do desenho do Homem-Aranha 94, é repetida aqui a mesma cena que mostram lá e falam que, né, ele é um coronel, tal, que o Homem-Aranha já conhecia ele. Tipo assim, tentando fazer um link com outra série, mas o John Jameson existe nos quadrinhos, então não tem pra que querer forçar que, ó, tá vendo? Ele, não, tem no outro desenho também. Não é como se ele só existisse no desenho 94, né? Mas enfim. Aí o Peter ele vê o Venom e o Carnificina querendo, né, entrar no ônibus espacial do John, e quando o Homem-Aranha tenta pará-los, ele acaba sendo jogado da nave, e uma semana depois o pessoal vai lá e fala, ó, o Homem-Aranha tá tentando salvar o John, não. O Homem-Aranha tava tentando sabotar e queria matar o John Jameson. E por isso o Clarim Diário vai lá e oferece uma captura, né, como é que fala? Uma recompensa, né, de 10 milhões de dólares pela captura do Homem-Aranha ou para quem trouxer a cabeça do Homem-Aranha. Então o que o Peter faz? Ele descobre, né, que existe um traje lá cibernético de aranha. Ele descobre que existe um traje de aranha com nanotecnologia. Mano, é muito ridículo isso. E aí ele usa esse traje para tentar resgatar o John, né? Ele vai lá para Contra-Terra tentar salvar o John Jameson para limpar o seu nome. E com isso, o Homem-Aranha acaba encontrando o criador dos bestiais, que é o vilão autoevolucionário, que recentemente ele apareceu, acho que foi no O Homem-Formiga e Vespa, né, aquele filme ruim lá, tem o autoevolucionário lá, ou é no... Acho que é lá que apareceu o autoevolucionário, que, enfim, né, MCU, não vou falar disso agora. O autoevolucionário está por lá e ele criou híbridos, né, entre humanos e animais para poder dominar aquele planeta. E aí o John Jameson está no meio de uma rebelião de humanos contra os bestiais. Inclusive o Venom e o Carnificina, eles encontram um negócio chamado Sinótico, que é uma colônia de simbiontes assim, e eles estão se fortalecendo lá, sofrendo mutações e ficando ainda mais poderosos. Inclusive a gente encontra versões alternativas dos personagens já conhecidos, como Abutre, Electro, Homem-Areia, Rino, Duende Verde, ali no meio do pessoal. E aí a gente tem vários personagens novos que eu não vou falar porque eles não são muito marcantes e nem muito importantes, então eu não vou estar trazendo aqui o fato deles, do que eles são. A gente basicamente tem que saber que o desenho ele terminou com um final aberto, porque a série foi cancelada, mas o 13º episódio, ele terminou com esse final aberto, onde a gente ia aparecer com os personagens enfrentando e derrotando os sinóticos e voltando para a Terra. Então ia ser um episódio de batalha final, o episódio 14, porque o episódio 13 ele termina com o final aberto assim, ia ter uma super batalha entre a resistência contra os bestiais, ia derrotar os sinóticos, e aí já era, ia voltar pra Terra, e aí em segunda temporada a gente ia ver o Peter de novo aqui na Terra com esse traje tecnológico dele. Porém, a audiência estava muito baixa, e literalmente o Pokémon estava derrubando tanto a audiência que eles venderam os direitos da Marvel para a Sony, né? Então a Marvel foi lá, vendeu, e aí a Sony foi e fez aquela série do Homem-Aranha 3D e fez os filmes do Sam Raimi. Os filmes foram um sucesso, a série 3D tem um vídeo aqui no canal falando sobre ela que não foi um sucesso, né? Infelizmente, apesar de ser um desenho bem bom, melhor do que esse, né? Do Homem-Aranha Sem Limites. Mas, cara,
De onde veio essa ideia, né? E por que essa série é tão esquisita? Bom, essa série ela tentou pegar várias fontes. O Homem-Aranha nos anos 90 ele estava numa época complicada, porque a Marvel meio que não sabia o que fazer com ele. Então foi tentando criar um monte de história, porque falou: esse é o nosso herói que mais vende. A gente tem que inventar tudo que a gente conseguir. Então eles inventaram muita coisa, e inclusive eles inventaram a saga do clone, que não era só um clone, a gente não teve só o Ben Reilly, né? Antes fosse. A gente teve outros clones defeituosos do Homem-Aranha. Um deles é o Kane, que é aquele vilão do Homem-Aranha que usa aquela roupa preta e tal, e que ele tem um poder bem estranho, que é basicamente de deformar pessoas com toque, porque tipo, uma parte dele é deformada, que ele foi um clone que meio que deu errado. Outro clone é um clone que também assumiu o manto de Homem-Aranha por um tempo, que era o Ben Reilly. E aí o Ben Reilly, né, ele vestiu uma roupa de Homem-Aranha que é parecida com essa daí. Depois ele virou o Aranha Escarlate. Daí mudou de traje de novo, que inclusive é um traje que eu acho muito massa. Inclusive eu acho mais legal o traje do Aranha Escarlate do que o do Homem-Aranha. E também nessa época a gente teve também o Homem-Aranha 2099, que também influenciou, né? Então a gente teve a influência do Miguel O'Hara, do Ben Reilly e do Kane, além do próprio Peter nesse desenho. Então meio que eles bateram tudo no liquidificador e criaram esse Homem-Aranha com esse traje cibernético aí muito antes do Tom Holland aparecer com o negócio da nanotecnologia. Esse Homem-Aranha aí já apareceu. E como muitos de vocês já devem, né, ter imaginado, já devem ter visto por essa cara aí, essa foi a tentativa da Marvel de fazer pela primeira vez uma coisa meio edgy, mais moderna, virada do milênio, futurista, nada de Homem-Aranha padrão. Já tem um Homem-Aranha aí lutando num planeta contra extraterrestres híbridos de humanos, né? E é engraçado que, tipo assim, apesar da gente ter, né, os caras aí na Contra-Terra, coisa e tal, que são uma contraparte aqui da Terra normal, tipo assim, os caras acharam que isso aí seria uma ideia melhor do que você só fazer um Homem-Aranha normal, tipo, uma sequência daquela série de 94, sequência mesmo. Era só ter continuado aquele final do Homem-Aranha viajando no tempo pra encontrar Mary Jane. Era só isso. Não precisava fazer uma série nova, né? Mas enfim, essa série ela foi baseada na série Scarlet Spider Unlimited, ou, né, Aranha Escarlate Sem Limites, que fala sobre justamente o Kane, que não é o auto-evolucionário aqui, é o Kane, que está tentando criar mais clones do Homem-Aranha e outros seres híbridos. E dessa inspiração veio essa ideia de fazer um vilão, que é o auto-evolucionário, no mundo dos bestiais lá na Contra-Terra. E a série ela tem essa junção, né, entre os personagens, tem algumas menções assim que a gente vê que o Homem-Aranha ele faz algumas relações com coisas que já aconteceram no outro desenho, para tentar trazer uma espécie de canon ou de continuidade. Porém, cara, a verdade é que aqui não tem continuidade nenhuma, porque tanto o design do Peter é diferente, quanto o setting das coisas é diferente, os termos que o Peter e o J. Jonah Jameson estão também são diferentes, sabe? Então, assim, a continuidade dessa série não tem nada a ver com o Homem-Aranha de 1994 e ela é uma grande decepção, porque ela foi uma tentativa da Marvel de fazer algo ali diferente com o Homem-Aranha, mas que no final das contas ela não entregou nada. Ela fez uma grande bagunça, o final terminou aberto e, meu irmão, no final das contas essa série é lembrada como uma das piores do Homem-Aranha. Eu acho que ela não é a pior, porque a gente tem aquela Homem-Aranha amigão da vizinhança, a gente tem o Ultimate Spider-Man, mas assim, é uma das piores, é uma das mais esquisitas. E tipo assim, se você já assistiu, você sabe que tirando o tema de abertura e o primeiro episódio, não tem muita coisa legal nessa série, sabe? A ausência dos personagens assim, principais que a gente vê, sabe? Tipo, a ausência, né? Da gente ver o pessoal de sempre, os vilões de sempre, só vendo contrapartes, um negócio assim. Acaba que mata muito o desenho, cara. E por mais que você possa falar, mas esse desenho, ele tem personalidade, ele tem uma identidade própria. Mano, muita calma nessa hora, porque por mais que sim, ele tenha uma identidade própria, cara, é muito ridículo essa identidade própria. Tirando esse design do Homem-Aranha, que até que é um uniforme bem legal, o design dos bestiais é muito ridículo, cara. Eu vou estar passando algumas imagens, não muitas pra também não me quebrar com o direito autoral, mas tipo assim, são bem ridículos, mano. É bem forçado, é tipo aquele negócio o design do homem-besta, que era bem comum nessa época, né? Fazer um tigre com corpo de homem, uma leoa com corpo de mulher, sabe? Tipo assim, é um negócio bem fraquinho, assim, não é uma coisa que você fala, oh meu Deus do céu. Olha esse nível de character design, sabe? Não é nada do tipo. E esse é um grande problema que a Marvel tem já há mais de 20 anos, sabe? O pessoal fala muito que hoje em dia, né, a lacração, tal, estragando o Homem-Aranha, esse Homem-Aranha chorando Tom Holland, mas já faz muito tempo que a Marvel não acerta com o Homem-Aranha nos quadrinhos, sabe? É saga do clone, é negócio do Homem-Aranha vender alma pro diabo, é história do Homem-Aranha velho no futuro, é a Totem dos Aranha, né? Avatar dos Aranha, é a entidade não sei o que, é Guerra dos Aranhas, deles caçando a Madame Teia pra sucessão do trono, não sei o que, é o casamento da Tia May com o pai do J. Jonah Jameson, cara. Essa saga do casamento da Tia May com o pai do J. Jonah Jameson ainda traz a saga do clone de volta, porque o Ben Reilly aparece de novo, sabe? O clone do Homem-Aranha aparece de novo, aí ele matou a família de um cara, porque o Ben Reilly surtou, e aí esse cara virou um raptor que vai atrás do Homem-Aranha, sabe? Tipo assim, é uma bagunça sem tamanho. Então já faz muito tempo que a Marvel vem bagunçando o Homem-Aranha, já tem quase 30 anos isso.
Então, assim, infelizmente não é de hoje, tá? Que a Marvel não sabe o que fazer com o melhor herói dela. Como ele é o melhor herói e o herói mais lucrativo, a Marvel direto faz lambança com o nome do Homem-Aranha. Mas não tema, meu amigo. Aqui neste canal nós não falamos só das lambanças. Pode se inscrever aqui e ficar tranquilo, porque as melhores e as piores histórias do Homem-Aranha aparecem por aqui. Além, claro, também de outros quadrinhos que também vão vir a aparecer da Marvel e outros. Mas o foco sempre é o nosso querido Cabeça de Teia, tá? Eu vou ficando por aqui. Eu peço que você se inscreva no canal e também que você confira o link no comentário fixado, que tem ali o link para as melhores histórias do Homem-Aranha pelo melhor preço. Compre quadrinhos, action figures, produtos do Aranha aí pelo melhor preço e ainda apoia o canal, que é um canal parceiro Amazon, tá? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e se cuidem. A gente se vê no próximo vídeo.